O consumo de droga tem aumentado muito nos últimos dias, especialmente do crack. A TV Seridó tem feito várias reportagens acerca do assunto. Muitas vezes nós somos acometidos desse mal, apesar dos esforços que nós temos feito. Uma boa educação, carinho e atenção não tem sido suficiente para manter os nossos jovens longe das drogas. Até chegamos a nos perguntar, onde foi que nós erramos? Você já se fez essa pergunta? Está começando agora o programa A Palavra. A palavra, a palavra, a palavra do Senhor, no poder do Santo Espírito. Deus tem abençoado minha família de tal forma que eu não tenho nenhum caso de envolvimento com drogas na minha família. Mas, no entanto, isso não significa que eu também não seja afetado por esse problema. Eu tenho um filho pequeno que vai crescer e os riscos que ele corre pode ser que, através dos recursos que eu já tenho dispensado, não seja suficiente para deixá-lo longe das drogas. Mas existem várias famílias que sofrem com isso. Queria trazer aqui o exemplo do cantor Lázaro, que também teve grandes dificuldades com a droga. Inclusive, ele tirava coisas da sua casa para vender, para consumir a droga. E como se isso não fosse suficiente, ele também usava de outros recursos ainda mais indignos para alcançar os seus objetivos quanto ao consumo de droga. Ele precisou deixar a sua família, porque os seus familiares já não aguentavam mais a presença dele em sua casa. Mas ele se encontrou com Deus e restaurou a sua vida. E hoje ele testemunha da sua grande vitória em ter deixado o consumo de drogas. Várias famílias continuam com o mesmo problema e muitas delas já usaram muitos recursos financeiros, emocionais e sentimentais. Mas ainda existe um recurso mais poderoso que nós não podemos deixar de lado. Eu me refiro à oração. Os grandes feitos de Deus foram realizados após períodos de oração. Assim afirma o reverendo Hernandes Dias Lopes. Nós queremos trazer agora 2 exemplos de mães que intercederam pelos seus filhos e eles chegaram a alcançar a salvação por meio da intercessão de suas mães. O que nós precisamos aprender com isso é que nós não podemos desistir das pessoas que nós amamos, se a educação não foi suficiente, se o amor oferecido também não foi suficiente. Vamos oferecer os nossos joelhos e vamos orar pelas pessoas que nós amamos. O primeiro exemplo é de uma mãe chamada Mônica. Ela passou 40 anos orando pelo seu filho. O filho de Mônica se chamava Agostinho, um dos maiores líderes da igreja cristã. Diz Ambrósio, um dos amigos da família, que em meio de tantas lágrimas, Deus não poderia rejeitar um filho tão precioso. Outro fato que podemos aprender também é com Susana. Susana teve 19 filhos e ela gastava 1 hora por dia para orar por esses filhos. Os filhos não ousavam interromper a sua mãe nesse momento de oração, porque sabiam da importância daquilo que ela estava fazendo. Como resultado das suas orações, Susana levantou 2 dos seus filhos, que se tornaram um dos maiores avivalistas de todos os tempos da igreja cristã. Ficaram conhecidos como irmãos Wesley e formaram a igreja metodista. São exemplos como esse que nos motivam a continuar orando, mesmo quando tudo parece estar perdido. Nunca desista daqueles de quem vocês amam. Você já desistiu de quem você ama? Devemos seguir esses exemplos que acabamos de relatar, de Mônica e de Susana. Olhe, várias pessoas têm conquistado grandes vitórias através da oração. Nesse momento eu quero fazer lembrar de um projeto que existe no nosso país, chamado Desperta Débora.
Algumas mães se reúnem regularmente para orarem pelos seus filhos. Esse projeto teve início com o reverendo Jeremias e sua esposa, onde eles viram a necessidade de orar pela juventude. Eles basearam esse projeto no livro de Juízes, capítulo 5, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe de Israel. Ela se autodeclarou como aquela que iria interceder pela sua nação. E suas palavras foram essas: desperta, desperta, Débora. Levante-se, interceda pelo seu povo. Assim ela fez, intercedeu pelo povo de Deus. E esse povo, através da oração, conquistou uma grande vitória, que foi a vitória diante dos seus inimigos. Não desista de quem você ama. Ainda existe um recurso muito forte, que é o poder da oração. Seguindo esse exemplo, nós queremos convocar toda a sociedade de Parelhas para um grande momento de intercessão pela juventude da nossa cidade. Estou me referindo a um trabalho que faremos no dia 9 de maio, onde nós comemoramos o Dia das Mães. Neste dia, as igrejas presbiteriana, Betel, Igreja Batista, Igreja Sieb, todas essas igrejas estarão reunidas, reservando um momento no culto para fazer essa intercessão. Participe, não desista das pessoas que você ama. Se os seus recursos já estão se esgotando, então junte-se a nós nesse grande movimento de oração intercessória. Lembre-se, dia 9, nas igrejas presbiteriana, Betel, Batista e Sieb. Certamente Deus está nos preparando para um grande acontecimento na nossa cidade. E que a palavra de Deus frutifique em sua vida. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador.